minhas andanças pelo Brasil afora, convivendo com várias empresas, fazendo palestras ou prestando serviço de consultoria, eu tenho convivido com vários executivos, líderes, gestores dessas empresas que ficam fazendo um esforço enorme para tentar adivinhar o futuro. Eles ficam especulando muito sobre a taxa de juros, a taxa de câmbio, sobre o crescimento do PIB, como se essa numerologia fosse fundamental para eles definirem o futuro das suas empresas. Isso é natural, porque em momentos assim de crise, de incerteza, de insegurança, nós tendemos a sentir um certo medo e também assumir essa insegurança e tentamos nos apegar com coisas concretas, coisas tangíveis, de números para tentar condicionar o futuro das nossas empresas a essa numerologia. Mas o que eu tenho sempre procurado alertar esses líderes executivos é que o papel do líder não é o de ficar tentando adivinhar o futuro. O papel do líder principal é o de construir o futuro da sua empresa. Nessa construção do futuro, o primeiro passo fundamental é ter clareza sobre o propósito da empresa. O que é o propósito? É ter uma visão clara sobre o rumo, qual é a direção, aonde é que nós queremos chegar daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos, uma visão de mais longo prazo, aquilo que é a razão de ser da empresa. Em épocas de crise, é muito natural que as pessoas tenham uma visão muito de curto prazo e ficam mais preocupadas assim, com providências imediatas. Tenho que cortar custo, tenho que aumentar vendas, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nessa visão de curto prazo, às vezes a gente perde aquela sensação do longo prazo, da longevidade, da onde nós queremos chegar, qual é o rumo, quais são aqueles negócios que nós devemos preservar, que nós temos que focar. Quando eu pergunto aos executivos, empresários, etc., qual é o seu negócio, a resposta mais comum que eu tenho é assim: o meu negócio é fabricar pneus, o meu negócio é fabricar freios ferroviários, o meu negócio é fabricar e vender automóveis ou vender bolos de chocolate, qualquer que seja a dimensão do seu negócio. O que há de comum entre todas essas colocações que eu tenho ouvido é que eles atrapalham e misturam propósito com o produto ou com o serviço prestado pela empresa. E propósito, nós temos que ir muito mais além de simplesmente ficar descrevendo o produto ou o serviço da empresa. Ele tem que ter uma visão mais ampla, porque nessa visão mais ampla é onde podem estar algumas oportunidades que com a visão apenas do produto a gente não está conseguindo perceber a latitude dessas oportunidades. Recentemente eu estive fazendo um trabalho com a empresa que nós chamamos de reflexão estratégica. Eu fui convidado pelo presidente dessa empresa que ele percebia que não havia um alinhamento entre os seus sócios e principais dirigentes da empresa sobre o rumo, sobre o futuro dessa empresa. Então, por isso nós chamamos isso de uma reflexão estratégica. Eu comecei o trabalho fazendo uma entrevista, uma reunião com os 9 diretores dessa empresa. A sensação que eu tive é de que eles não trabalhavam na mesma empresa, é de que existiam pelo menos 4 ou 5 empresas diferentes que eles estavam representando, porque cada um tinha uma visão do futuro, cada um tinha um foco mais na sua área e não no conjunto da empresa como um todo. Então, por exemplo, a pessoa de produção, ele estava muito preocupado em aumentar a produtividade e aumentar a produção daquilo que eles fabricavam. E com isso eles aumentavam o estoque, aumentando o estoque, aumentavam os custos financeiros. Já o diretor financeiro estava muito preocupado em cortar custos de qualquer forma. Para ele, a razão de ser da empresa era simplesmente cortar custos, mas com isso prejudicava um pouco a qualidade dos produtos e essa empresa tinha quase 40% da sua receita vinculada a exportações. Eles começaram a perder as receitas de exportação porque a qualidade baixou. Então veja, cada um estava focado no aspecto da sua missão e com isso não estavam tendo essa visão conjunta, esse propósito, essa visão do propósito da empresa. Nós fizemos então um evento de 2 dias, liderado pelo presidente, e ele tentou construir essa visão conjunta e eu assessorei ele nessa construção do futuro, nessa construção dessa visão do propósito conjunto. A consequência é que no ano seguinte essa empresa aumentou 4 pontos percentuais da sua fatia de mercado e aumentou 12% a sua rentabilidade sobre o ano anterior. Nos eventos sobre reflexão estratégica que eu realizo trabalhando com as empresas, eu sempre procuro alertar e aconselhar os líderes executivos e gestores dessas empresas num aspecto que eu considero essencial. É uma atitude para mim essencial. Eu digo para eles assim: olha só, se a crise bater na sua porta, não abra não, porque ela é capaz de entrar. Com isso eu estou querendo alertá-los de que é importante conhecer as circunstâncias, o momento que nós estamos atravessando, mas mais importante do que isso é você ter uma visão muito assertiva daquilo que precisa fazer para superar as adversidades do momento. Isso porque em momentos de crise
a tendência é esses executivos focarem muito no curto prazo, naquelas providências, vou cortar custos, vou tentar vender mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós não podemos descasar o curto prazo do longo prazo. No meu modo de ver, curto prazo e longo prazo têm que andar de mãos dadas. Curto prazo e longo prazo são assim como irmãos gêmeos da tarefa principal do líder, do executivo inspirador de uma empresa, que é de, ao mesmo tempo que garante as ações que vão assegurar a sobrevivência de uma empresa, eles também estão garantindo iniciativas que vão assegurar a longevidade e a autossustentabilidade dessa empresa no passar do tempo, no longo prazo.